dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com o Devocional Despertar, o seu encontro diário com a presença e o reino de Deus. Hoje é dia de elevar os nossos corações a Deus, elevar a nossa consciência e a nossa maturidade espiritual. Estamos retomando com esse devocional um alimento diário, uma conexão diária com Deus. Eu sei que Deus tem muito para falar comigo e com você, e através de mim, através de você, para outras pessoas, em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar com você hoje sobre um encontro com um propósito divino. Salmo 32, verso 8 e 9 diz: O Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho que você deve andar. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Então perceba que Deus, Ele quer conduzir você a uma liberdade no Espírito. Ele quer conduzir você por um caminho onde você encontrará diariamente o propósito dEle, o propósito divino. E Ele diz que Ele vai te guiar e Ele vai te orientar. Então não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, assim como a própria palavra diz, que precisa ser guiado com cabresto, mas seja guiado pelo Espírito, amém? Eu quero trazer para você nessa primeira semana dessa retomada uma história, uma explanação, uma viagem sobre Saul e Davi, sobre aquele que foi escolhido e foi rejeitado e sobre aquele que foi escolhido e permaneceu no trono. O primeiro rei de Israel, Saul, foi um homem de guerra, alto, forte, de boa aparência, semelhante aos reis das nações vizinhas naquela época, porque um rei tinha que passar a aparência de força e segurança. E muito se fala na rejeição de Saul e na escolha de Davi. No entanto, pouco se olha para o lado da primeira escolha de Deus. Saul estava procurando algumas jumentas de seu pai, que haviam sumido, e acabou parando na cidade em que morava o profeta Samuel. E nisso Deus já havia dito a Samuel que viria até ele um homem, que ele havia de ungir rei de Israel. Então Samuel o encontra, unge e dá a ele uma direção em que algumas coisas iriam acontecer dentro de alguns dias. Eu quero ler com você o que está lá em 1 Samuel, capítulo 10. Se você puder, abre sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 10. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite na cabeça de Saul, o beijou e disse: O Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Perceba que Deus aqui na unção, Ele já dá uma direção de qual que era a missão, o propósito dele naquele povo, naquela época. Continuando, esta é a prova de que Deus o escolheu para ser chefe do seu povo. Hoje, quando você for embora, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, no território da tribo de Benjamim. Eles vão contar a você que já foram achadas as jumentas de seu pai, que estavam perdidas. Contarão também que agora o seu pai não está mais preocupado com elas, e sim com você. E que ele está dizendo: que posso fazer para encontrar meu filho? Verso 3, você deve seguir até chegar à árvore sagrada onde fica Tabor. Ali você encontrará três homens que estarão indo a Betel para lhe oferecerem sacrifícios a Deus. Um deles estará carregando 3 cabritos, o outro 3 pães e o terceiro um odre de vinho. Há toda uma simbologia por trás aqui, podemos falar disso em outro momento. Seguindo, eles vão cumprimentar você e vão lhe oferecer 2 pães, e você deve aceitar. Em seguida, você irá para o monte de Deus em Gibeá, onde há um acampamento dos filisteus. Na entrada da cidade, vai encontrar um grupo de profetas descendo o morro, vindos do altar. Eles estarão tocando harpas, tambores, flautas e liras, e estarão profetizando. Verso 6. O Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles e será mudado em outro homem. Guarde isso aqui que nós vamos falar daqui a pouco. Quando estes sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Vá na minha frente para Gilgal. Eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer. Verso 9, aconteceu que, no momento em que Saul se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia.
Então eu quero falar com você sobre esse encontro de Saul com o propósito divino e trazer 3 chaves para você, somente 3. A primeira delas, Deus cria situações para que você encontre o propósito dele. Deus cria situações para que você encontre o propósito dele. Saul foi atrás de algo terreno e encontrou algo espiritual. Ele foi atrás daquelas jumentas do seu pai, procurando algo que se havia perdido. No entanto, ele teve um encontro direto com o propósito do céu. E aí eu te pergunto, quantas situações já aconteceram, já ocorreram na sua vida e você nem sequer procurou ver se naquela situação Deus queria falar algo com você? Talvez você está passando por isso hoje. Talvez você está passando por isso exatamente hoje. Você está procurando algo, uma solução, uma resposta. E dentro dessa situação, existe algo que Deus quer falar com você. Basta você ter sensibilidade, ouvir e dar espaço para o Espírito Santo entrar dentro de você e revelar aquilo que Ele quer te mostrar. E dar o caminho que você deve seguir. A segunda chave. Deus quer se apossar de você. Lá no verso 6 fala, o Espírito do Senhor se apossará de você e você profetizará e será mudado em um novo homem. Perceba, você pode encontrar Deus e fazer com que Deus apenas te use. Ou você pode encontrar Deus e fazer com que Deus se aposse totalmente de você. Então você precisa buscar e permitir que o Espírito Santo ele se aposse totalmente de você. Não procure ser usado. Não se limite a servir em uma função dentro de algum ministério. Se entregue totalmente e permita ser mudado em uma nova pessoa. Porque o intuito de Deus é que, se apossando de você, Ele passe a te transformar em uma nova pessoa dia após dia. Você está comigo? Você entende isso aqui? Então, quando isso acontecer, faça o que a ocasião lhe exigir. Quem tem um Espírito Santo consegue discernir os ambientes e a maneira correta de agir. Terceira e última chave, Deus pode abreviar o tempo. Perceba que Samuel, o profeta Samuel, deu alguns detalhes sobre o que iria acontecer. Ele ia para algum lugar, ia para outro, ia encontrar algumas pessoas. Dentro de 7 dias iria acontecer algumas coisas. Mas no verso 9 a palavra diz, aconteceu o quê? No mesmo momento em que Saul se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais aconteceram no mesmo dia. A terceira chave que eu quero deixar para você, para a gente encerrar. Deus pode abreviar o tempo. Deus pode abreviar o tempo da promessa, Ele pode abreviar o tempo das coisas que iriam acontecer na sua vida, desde que o seu coração lhe seja mudado. Perceba que Ele pode fazer tudo em um dia, o que levaria dias, meses ou anos para acontecer. O problema é que a gente se apega demais aos detalhes e quer que tudo aconteça da forma que havíamos entendido. Você já pensou se Saul tivesse se apegado ao fato de que tudo aconteceria em vários dias, mas que aconteceu muito rápido e ele não desse atenção para aquela promessa? Não fique preso aos detalhes. Permita que Deus mude o seu coração para que tudo seja abreviado. Deus pode mudar tudo. Se Ele quiser, Ele pode, desde que o seu coração lhe seja mudado. Amém? Eu quero falar com você nessa semana sobre Saul e Davi, sobre a escolha, sobre a rejeição de Saul, sobre a escolha de Davi, como podemos moldar o nosso coração para agradar a Deus. Mas agora eu quero orar com você. Amém? Se você puder, feche seus olhos aí, coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço pela Tua palavra, eu te agradeço pela Tua graça, pela Tua unção. Eu te agradeço pela vida dessa pessoa que está me escutando, Pai. Deus, que o Senhor crie situações corretas para que essa pessoa encontre o Teu propósito nessa terra, Pai. Que o Senhor se aposse totalmente dessa pessoa e transforme ela diariamente naquilo que o Senhor quer, Papai. E que o Senhor venha abreviar o tempo da promessa na vida dela. Que o Senhor dê sabedoria, dê graça, dê força para cumprir aquilo que o Senhor deseja, para passar pelo tempo da prova, para alcançar a Tua promessa, Pai. Em nome de Jesus, eu espero que você tenha um dia excelente. Se você puder, compartilhe essa mensagem com alguém. Eu quero dizer para você que o que Deus começou hoje, Ele vai continuar amanhã. Não falte ao encontro. Eu quero continuar essa história com você, falar com você amanhã sobre obedecer ou sacrificar, para que você tenha um coração que agrade totalmente a Deus. Amém? Tenha um excelente dia. Deus esteja contigo em nome de Jesus. Amém.